Essa mensagem, irmãos, antes de eu ler o texto e começar a pregar, ela nasceu hoje. Hoje eu acordei um pouco agitado, turbilhão de pensamentos, muitas coisas para fazer e para resolver. E nessa eu quase que saí sem orar, porque sair da cama sem orar é pecado. Você sabia disso, né? Franciélio 14:30, parte B. Na verdade, eu tão agitado que estava que quase não orei. Aí eu, voltei, dobrei meus joelhos e fui falar com Jesus. E foi nesta oração que essa mensagem nasceu. Porque eu estava com a mente tão cheia de coisas para fazer, que queria driblar uma etapa que é indispensável para começar o dia bem, que é começar falando com o nosso Criador, com o nosso Salvador. E alguém pode até minimizar a importância de começar o dia orando, mas não podemos fazer isso, é de suma importância. Então, coração inquieto, e graças a Deus consegui superar e fiquei ali, não muito tempo, talvez uns 30 minutos, ajoelhado ao pé da cama falando com Jesus. E aí depois o meu coração estava tranquilo, e sabe o que foi que me veio à mente? Deixar para depois algumas atividades que eu vi que não eram tão importantes, algumas que não eram tão urgentes assim, e acabou que eu fiquei mais em paz e tranquilo, e não estou atribulado não. Então nós precisamos disso, precisamos diariamente ser confrontados com essa reflexão, de que nós temos que começar o dia não agitados, mas aos pés de Jesus conversando com Ele. Porque isso fará com que tenhamos uma dimensão diferente dos acontecimentos do dia. Tenhamos uma nova forma de respondê-lo, não murmurando, mas agradecendo. Não se estressando, mas louvando. Começar o dia com Jesus é muito importante. Então, nessa oração me veio esse texto e eu esbocei um sermão que eu quero compartilhar convosco. Lucas capítulo 10, versículo 38. Diz assim, a versão que leio é na NAA, Nova Almeida Atualizada. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quem pode glorificar ao Senhor? Meus irmãos, eu queria começar essa pregação falando sobre a importância das mulheres para Jesus. Se você ler esse texto dentro do macro contexto do judaísmo daquele tempo, você vai se chocar, porque a cena descrita aqui por Lucas é inconcebível, é impensável para a mente de um judeu ortodoxo. Uma mulher sendo ensinada por um rabino, por um mestre. Os rabinos, eles criam, a maioria deles, que a mulher não devia ser ensinada, e nem tampouco poderia ensinar. Portanto, o quadro que nós temos aqui de uma mulher assentada aos pés de Jesus, que era justamente o modelo como o discípulo fazia, né? Os discípulos, eles se assentavam aos pés dos seus mestres, ou os talmidins. Eles ficavam justamente aos pés dos seus mestres, dos rabinos. E essa mulher, ela está reproduzindo justamente a postura de um talmidim, de um discípulo. Ela está sentada aos pés de Jesus, porque reconhece Ele como seu mestre. Então, nós temos aqui Jesus demonstrando o grande valor que Ele dá às mulheres. Diferente do que tenta pregar o feminismo radical, as mulheres sempre tiveram e terão grande importância para Deus.
Encerramos domingo agora nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, em que falamos exaustivamente sobre duas mulheres, Ruth e Esté, e como elas foram proeminentes na obra da redenção, na obra da salvação. Então, a mulher tem uma importância muito grande para Deus, e esse texto, eu gostaria que sempre que você lesse ele, você visse esse contexto maior, do quanto a mulher era importante. Isso mostra que Jesus era um quebrador de paradigmas, né? Jesus era uma espécie de personagem contracultural. Porque Jesus não está preocupado se isso vai escandalizar muita gente, se gente vai deixar de acreditar nele, se vão ficar com raiva. Ele simplesmente faz o que é certo e ponto final. Ele valoriza a mulher e coloca ela no ponto de destaque, que é isso que esse texto quer nos mostrar. Queridos irmãos, uma segunda observação que eu gostaria de fazer é o grande e notório apego que Maria tem por Jesus. Isso é uma coisa assim fascinante. Eu quero relembrar aos irmãos que lá em João, no capítulo de número 12, nos versos 1 ao 3, o narrador descreve uma atitude de Maria, quando Jesus chega ali na sua casa, na casa de Lázaro. Ela pega um unguento perfumado, derrama sobre Jesus, enxuga Jesus com seus cabelos, ela deposita aos pés de Jesus, ou diante de Jesus, um unguento que tinha um valor equivalente ao salário de um ano de trabalho. É aquele episódio que o Judas fica escandalizado. Por que fez isso? Poderia ter vendido e dado aos pobres, né? E o texto diz que ele falou aquilo não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Então aquela mulher, a Maria, ela colocou tudo aos pés de Jesus. Por quê? Porque, em outras palavras, ela está dizendo: Jesus é tudo que eu tenho. Então colocar tudo que eu tenho aos pés dele dá no mesmo, porque ele é a coisa mais importante da minha vida. Eu estou investindo na melhor coisa. Investir o tempo, os nossos recursos, nossos dons, nosso talento, nossas habilidades, nossa força física, nossos bens, nossa família, tudo que temos, tudo que somos, aos pés de Jesus, irmãos, é a melhor coisa que a gente pode fazer, é o melhor investimento. Porque Ele é o dono de tudo, é Ele que sustenta tudo, e tudo tem que ser para Ele. Então, Maria, ela se destaca no cenário bíblico por seu notório amor, por sua paixão grande por Jesus. E aqui está Maria de novo, aos pés de Jesus, sentada para ouvi-lo. Bom, alguns estudiosos tentam ligar uma coisa a outra, dizendo que é o mesmo episódio, abordar de perspectiva diferente, outros acreditam que não. Enfim, seja como for, o que nós temos aqui é uma Maria destacada por ser apaixonada por Jesus. Maria, Jesus chegou, opa, para aí, deixa eu pegar um aguento, pá, derrama tudo nos pés dele. Maria, Jesus chegou, não, para de fazer tudo agora, vou ficar aos pés dele aprendendo com ele. Ela tem uma paixão por Jesus, ela não perde a oportunidade de ouvi-lo, de aprender com ele, de sentir a presença dele. Nós vamos ter que reconhecer que algumas pessoas, nitidamente, têm um amor por Jesus muito maior do que o que nós temos. Isso deveria nos inspirar. Há pessoas que têm assim uma fascinação, uma admiração, um apego tão grande a Jesus, que você percebe no olhar, na forma da pessoa falar, nas prioridades da pessoa. Queridos, que nós possamos sair desta vida deixando esse grande legado de alguém que realmente ama Jesus, porque eu creio que a melhor forma de inspirar o outro é demonstrando que Jesus é a coisa mais importante da nossa vida. E que nós o amamos a tal ponto de não querer perder nenhuma oportunidade de estar com Ele, como fez a irmã Maria. Que o nosso amor por Jesus não seja frio, como o dos crentes de Éfeso. Que seja o primeiro amor, aquele amor que queima, que arde. Já viu quando o casal está apaixonado, de dois jovens e namorados, estão perdidamente apaixonados, chegam às vezes até ultrapassar alguns limites culturais, familiares, não concordando, mas a intensidade é tão grande que às vezes eles agem por impulso, é o prazer de estar com o outro. O amor por Jesus deve nos inspirar a ir além, a fazer muito mais do que o que nos é ordenado a fazer, a entregar todo o nosso ser a Ele, porque é nele que nós encontramos a completude da nossa alma, o sentido da nossa vida. É nele que está a verdadeira felicidade. Queridos irmãos, vamos aqui tentar entender esse texto. Bom,
eu li esse texto hoje várias vezes, fui e voltei, tentando entender o porquê da atitude de Jesus ao mais ou menos repreender a Marta. Porque, veja bem, eu estou aqui diante de um público majoritariamente feminino. E eu sei dessa preocupação que é tão comum nas mulheres quando chega um visitante, né? Uma pessoa para se hospedar na sua casa, né? Deixar a casa varrida, limpinha, organizada, ornamentada, perfumada, né? A despensa abarrotada. A irmã coloca até o talher que o marido nunca conhecia. Pelo menos isso acontece na minha casa, eu não sei na dos irmãos, mas eu digo, esse talher aqui tinha aqui em casa? Que maravilha. Então você descobre toalha, meu Deus, tinha essa toalha tão linda aqui em casa, e esse tapete estava escondido aonde? Então é uma preocupação natural e faz parte, porque a mulher é muito estética. A mulher tem esse cuidado com a aparência, e a cultura exige dela isso, então faz parte. Agora imagina você no lugar de Marta. Vamos tentar entender a Marta antes da gente criticar ela. Primeiro a gente busca compreender ela, depois a gente condena ela. Brincadeiras à parte. Marta, parece-me, pela descrição do texto, ela é a anfitriã aqui. Porque ela é quem recebe Jesus. Só que ela não está recebendo apenas Jesus, ela está recebendo o time de Jesus. Porque hospedar Jesus é ter que hospedar mais 12 machos com ele. Meu irmão, quem abraça Jesus tem que abraçar a igreja dele, não adianta não. Não tem esse negócio de que eu amo Jesus, Jesus é tudo e a igreja toda é negativo. Você vai contar Jesus para entrar na sua vida, pois vai os discípulos tudinho. Tem que amar a igreja, porque Jesus ama a igreja. Saulo de Tarso empreendeu perseguição contra a igreja. Jesus disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas como assim eu estou perseguindo os discípulos? Pois é, você está perseguindo a mim. Porque Jesus se identifica com a igreja, é o corpo dele. Eu acho estranho, isso é uma anomalia. Uma pessoa dizer que ama Jesus e não ama a igreja. Não gosta de congregar, não se envolve, não participa. Mas é porque quando eu me envolvo, eu me firo, é tanta ofensa, eu tenho traumas, eu tenho desgaste. Pois é, eu lhe aconselho a ler a metáfora de um filósofo, que é a metáfora do porco-espinho. Ele fala muito sobre essa questão da distância certa que a gente tem que alcançar na vida em comunidade. Por exemplo, os porcos-espinhos estavam todos juntos, né, num lugar muito frio, e aí começaram a se espetar, e daqui a pouco eles se distanciaram. Só que, com o distanciamento, o frio começou a matar alguns porcos, e eles voltaram a se juntar. E aí depois começaram a se espetar e eles finalmente se afastaram de novo. Depois se juntaram até que eles aprenderam a encontrar a distância certa. É isso que a gente precisa, pedir sabedoria a Jesus, para não ficar se intrometendo demais na vida dos outros, não ficar xeretando na vida dos outros, fofocando, mas ao mesmo tempo não viver isolado. Mas temos que viver em comunidade. Quem ama Jesus tem que amar a noiva dele. Então se abriu a porta para Jesus entrar, pode esperar que vai vir um discípulo juntos. E agora imagina a Marta tendo que cuidar da casa, da alimentação, de tudo para servir bem a Jesus e a 12 que estão com ele. Então a preocupação dessa mulher, e de certo modo a inquietação dela, é legítima, de um certo modo. Essa mulher não está inutilmente preocupada, inquieta, não é uma coisa assim do nada, como a gente às vezes fica. Porque o problema nosso, às vezes, é que a nossa ansiedade, a nossa inquietação, não tem pé e nem cabeça. Você simplesmente começa a pensar uma coisa, aí fica alimentando aquele pensamento pessimista, aí o diabo começa a cogitar algumas possibilidades, aí você vai assistir um jornal, aí você escuta alguém que também é paranoico igual você, ou que está ficando igual a você, aí daqui a pouco você começa a imaginar o mundo se acabando no seu entorno, daqui a pouco abala os nervos, aí você está ansiosa, está inquieto, meu Deus, o que é que vai acontecer? Ei, está comprovado pela ciência que a maioria dos nossos temores não se justificam na prática. É coisa da nossa mente. A gente fica alimentando. Isso manda mensagem negativa para o organismo e acaba desenvolvendo problema de saúde. Tenha calma, se aquiete aos pés de Jesus. Então, às vezes, os nossos temores, nossa ansiedade não tem pé nem cabeça. Mas não é o caso aqui da Marta. A Marta, ela acabou de receber e me parece que Jesus não mandou aviso. Bom, não sei, não vou afirmar. Mas ela está agora tendo que cuidar de uma tropa grande. E homem come, que não é brincadeira não. Então ela está aqui ansiosa, preocupada, sei lá, ajeitando aqui uma comida, ajeitando a casa, preocupada em servir
E aí, naturalmente, querendo agilizar o processo, diminuir o esforço para ela e fazer com que a comida chegue logo à mesa, porque Jesus está ali provavelmente com fome, ela diz o que, Senhor? O senhor não se importa não, o senhor não fica incomodado não. A Maria aí sentada, feita uma preguiçosa desleixada, só ouvindo o senhor falar, e eu aqui cheio de louça para lavar, Jesus, tem o banheiro para limpar, tem a casa para varrer, tem a verdura para cortar, tem a galinha para ir pegar lá no quintal e matar, o senhor não faz nada não. Pastor, tinha tudo isso? Tinha não, eu estou criando, é porque eu estou contextualizando. E podia ter, né? Então, de um certo ponto de vista, a atitude de Marta é justa, sim ou não? Aí, tá vendo? Estou exaltando a Marta. Ela parece que está certa. Então, qual é o problema da Marta? Porque ela só está querendo servir. É muita gente para ela servir sozinha. Ela está precisando de ajuda. Não parece justo a Maria estar sentada enquanto ela está trabalhando. Então, por que foi mesmo que Jesus acabou criticando ela? É isso que eu quero tentar responder nessa mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Bom, primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Deus não se agrada de quem tem mente de escravo, de quem vive em ativismo. Deus não tem prazer de jeito nenhum. Bom, Deus tem prazer que você e eu sejamos pessoas responsáveis, que cumprem com diligência e com zelo nossas tarefas, nossos deveres domésticos, profissionais, acadêmicos, ministeriais, familiares, materiais, financeiros. Deus tem prazer. Deus não quer que você fique sentado o tempo todo lendo a Bíblia enquanto você tem conta para pagar e para você ir trabalhar, não. Deus não tem prazer que você fique o tempo todo balançando na rede, eu quero trabalhar para o Senhor, e cantando, enquanto você tem muita coisa para realizar no seu trabalho, não. Então que ninguém tome esse texto como base para dizer, olha, eu estou igual a Maria. Quando está todo mundo trabalhando, estudando, investindo, negociando, para cima e para baixo, eu estou aqui na minha, só balançando a minha cadeira, cantando ao meu Senhor, orando e esperando Jesus voltar. Vai nessa. Alguns crentes de Tessalônica estavam dizendo o seguinte, não vamos mais trabalhar, porque Jesus já está perto de voltar, então eles cruzaram o braço. Aí Paulo escreveu uma carta dizendo assim, quem não trabalha, que também não coma, que preguiça é pecado. Então, estar aos pés de Jesus, para gozar da sua presença, para aprender dele, é necessário. Mas ninguém pode viver o tempo todo assim, ajoelhado e lendo a Bíblia. Tem que trabalhar, tem que negociar, tem que estudar, tem que comprar, tem que vender, tem que ajeitar a casa, tem que cuidar do esposo, da esposa, dos filhos. Sim ou não? Precisamos. Então, qual é o meu ponto aqui? Deus se agrada de quem é responsável, de quem honra seus compromissos, de quem é diligente. Então, de certa forma, Deus se agrada da Marta no aspecto dela estar trabalhando, ela está preocupada em cuidar da casa, em trazer o alimento. Só que tem um problema. A Marta, ela está se sentindo tão constrangida pela presença de Jesus que ela não para. Tanto é que Jesus fala que ela está agitada. Tu está agitada demais. Eu estava brincando com a minha esposa antes de vir para cá, dizendo que tem crente que saiu do Egito, mas não saiu do agito. O Egito, na nossa linguagem bíblica, na nossa linguagem evangélica, né, é sair do mundo, né? E o agito é o quê? É a ansiedade, a preocupação, é a inquietação. Que adianta? Saiu do mundo das práticas pecaminosas, mas tem atitudes mundanas, porque a ansiedade, preocupação e inquietação, quando domina e oprime, é coisa do mundo. É coisa da incredulidade, é coisa de quem não confia em Deus, é coisa de quem não conhece a fidelidade e as promessas do Senhor. Então não adianta eu criticar o mundo, porque está bebendo e fazendo tudo que não presta, se dentro do meu coração, em vez de fé, eu tenho incredulidade, em vez de gratidão, eu tenho murmuração, em vez de alegria no Senhor, eu tenho raiva e tristeza o tempo todo, porque vivo inquieto e preocupado. Deus quer que os seus filhos, o seu povo tenha paz nele. Aprenda a descansar, a confiar. Aleluia. O apóstolo Paulo nos exorta em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, a colocar tudo em oração, porque ele tem cuidado de nós. Ele sabe o que está fazendo, ele ainda está no controle, ele ainda governa a história, ele ainda faz com que tudo coopere para o bem, ele ainda sabe cuidar dos pássaros, dos campos e dos seus discípulos. Então, queridos irmãos, o primeiro problema que eu gostaria de destacar aqui
é que a mente da irmã Marta era uma mente de escrava. A mente do escravo, ela funciona assim: ele quer viver na cozinha. Cozinha fala de serviço, e não na sala, que fala de intimidade, de diálogo, de conversa. Jesus te convida a sair um pouco da cozinha e vir para a sala. Lembra do que Jesus disse a seus discípulos? Eu não vos chamo mais de servos, mas de meus amigos. É como se Jesus estivesse dizendo: sai da cozinha. Você só quer saber de servir, trabalhar, esteja mais em oração. Relaxe mais na minha presença. Se tem uma coisa que me deixa atribulado enquanto pastor de igreja, e eu sempre falo isso em reunião, antes de congresso, antes de uma grande festa, eu sempre digo na reunião para os meus líderes: eu não quero que o trabalho fique concentrado em 1, 2 ou 3 pessoas. Eu quero que seja mais bem fracionado, para que todos tenham a oportunidade de trabalhar, mas de cultuar, ouvir a palavra com qualidade, adorar a Deus, ouvir os louvores com o coração. Porque tem gente que fica correndo para cima e para baixo, aperreado, não vê a hora do congresso terminar. É a maior estranheza que existe no nosso meio, é quase que uma esquizofrenia. A gente fica ansioso para o congresso chegar, quando chega não vê a hora dele terminar. Isso é quase esquizofrenia. É uma contradição. Ai meu Deus, não vejo a hora, está chegando o dia, está chegando a ansiedade. Aí quando está no dia, não vejo a hora de terminar. Como assim, José? Sabe qual é o problema? É que a gente concentra demais em nós. É uma autoconfiança muito grande, a gente não consegue confiar no outro. Confie mais no outro, dê tarefa. Mas adore, porque não faz sentido. É claro que quem está servindo, irmão, lá fora, enquanto o congresso está funcionando, também está de alguma forma adorando a Deus. Eu não estou diminuindo o papel não. Mas é indispensável estar aqui. Por exemplo, cuidar da casa, fazer comida, cumprir essas tarefas da vida doméstica, é também um ato que glorifica a Deus. Porque em 1 Coríntios 10:31, Paulo diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então todas as nossas ações, elas devem glorificar a Deus. Porém, nós precisamos de momentos a sós com o Senhor, de momentos adorando com o povo dele, de momentos lendo a palavra, momentos exclusivos. Quem usa esse argumento de que não, eu passo o dia pensando no Senhor, eu posso até não tirar um momento ali para dobrar os meus joelhos e orar, eu posso até não ser aquele crente e ficar lendo a Bíblia, né, e tal, mas eu o dia todo estou conectado com Deus. É errado. Se você usa isso como desculpa para não tirar momentos de oração exclusivo com o Senhor, para ler a palavra dele e meditar com qualidade, com calma, você está perdendo muita coisa. Não use isso como desculpa não. É claro que nós temos que estar orando o tempo todo, em comunhão e conectar o tempo todo. Mas isso não anula o fato que nós temos que tirar momentos de oração. Por exemplo, Jesus. A Bíblia registra vários momentos, Jesus se reservando, se retirando a lugares desérticos, a montanhas, a lugares isolados, para ficar a sós com Deus Pai. Ora, se ele tinha uma comunhão perfeita com Deus Pai, se ele estava sempre em oração, por que ele precisava tirar momentos de oração? Porque isso é indispensável. Porque mesmo que eu fique conectado com Deus no dia a dia, as muitas coisas que me rondam, elas me distraem, elas me debilitam. Então, por exemplo, eu preciso desse momento a sós com Deus, exclusivamente com Deus, nada me interferir, desligar o celular, cessar qualquer conversa, porque isso é um momento de qualidade. É um momento em que você para meditar melhor na palavra, para orar com mais intensidade, com mais introspecção, com mais quebrantamento, com mais entrega, com mais devoção. Então nós precisamos desses momentos. Então a Marta, ela está servindo, e certamente agrada a Deus, só que aquele momento era de estar aos pés de Jesus. Quantas vezes você e eu estamos fazendo a coisa certa, mas no tempo errado? E nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos dar esse entendimento, esse discernimento. Senhor, me ajude a entender o que é fazer o certo e quando eu devo fazê-lo. Porque quando Jesus diz assim: Marta, Marta, você está muito preocupada, ansiosa, basta uma. Maria escolheu uma parte e não lhe será tirada. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, há um tempo para tudo. Então tem um momento para tudo, tem que ter, irmãos. Nós não podemos deixar a nossa agenda bagunçada. Não, quando eu tiver com tempo disponível, com disposição, eu vou fazer. Não, tem que ter o momento certo para a leitura, para a oração, para estar com Jesus. Aleluia. E assim nós vamos crescendo na nossa comunhão com o Senhor. Jesus protesta com o fato de Marta estar se ocupando com muitas coisas, com os detalhes. Olha o que diz o versículo 41. Versículo 41.
Esse versículo mostra que o coração de Marta estava nos detalhes. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. Marta aí, repetido, né, é uma forma de dar ênfase, né? É como se Jesus estivesse querendo chamar a atenção dela para algo muito importante. Marta, Marta. Respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Aqui na minha tradução diz, com detalhes. Você sabe que às vezes, irmão, a gente se perde na vida por causa dos detalhes? Sim, detalhes. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma mania de pontualidade muito grande, quase que uma obsessão por pontualidade. E sempre tive problema, eu raramente deixo alguém me esperando. Se alguém marca comigo o horário, eu chego uma hora antes. Era quase que uma psicose, porque eu não gosto de deixar ninguém me esperando. E também não gostava de esperar. E esse é o problema. O lado bom, raramente alguém ficou decepcionado porque ficou me esperando. Não, eu chego na hora. Um pouco antes já estou ali. Mas o problema é que eu não gostava de esperar. E às vezes, além de não gostar, eu me irritava. Ficava ali, uma pilha de nervo. Meu Deus, como é que a pessoa é irresponsável desse jeito? A pontualidade é uma virtude. Só que quando essa pontualidade ela não está temperada com a paciência, com a prudência, aí ela deixa de ser virtude, se torna vício. Ou seja, nós temos que ser pontuais, mas temos que entender que a vida é muito complexa. Tem os imprevistos. Tem o contexto de vida de um que é diferente do seu. O ritmo de um é diferente do seu. A rotina do um é diferente do outro. O ritual de um é diferente do outro. Ou seja, nós vivemos em mesmo mundo, mas cada qual tem um contexto de vida diferente. E eu tenho que ser sensível a isso. Senão vou ver estressado. E graças a Deus eu superei isso. Naquilo que é essencial. E aprendi a esperar. Mesmo que às vezes fique ali um pouco aborrecido, mas está tudo bem. Então, veja bem. Nós precisamos buscar um equilíbrio entre as virtudes. Se de um lado eu sou pontual, eu tenho que ser paciente. Porque nem sempre a coisa funciona como eu quero. Às vezes você acha que a bênção vai chegar no final do ano. Está tudo indicando que a minha bênção está chegando. Pensou que não, passa 5 anos e não chegou. É assim ou não é? É, e a gente fica aborrecido? Não, deve ficar grato, porque o Senhor, Ele controla a história. Ele sabe o tempo para todas as coisas. Ele é Deus. Aleluia. Então, às vezes a gente se prende aos detalhes. Você fica preso. Por exemplo, a Marta, o texto não diz claramente, mas é muito provável que ela estivesse preocupada com a estética, com a formalidade, com muita coisa. Tanto é que Jesus diz: Marta, basta uma coisa. Precisa de muita coisa. Eu lembro que eu me hospedei na casa de uma família no interior do estado. Fui pregar num congresso. E, meu Deus do céu, a irmã estava tão atribulada com a minha presença. Eu só vi ela dizendo assim: o pastor está aí, mano. Pelo amor de Deus, ajeita isso aqui e tal. Cuida, vai comprar isso aqui e tal. E aí o pastor nos deu essa responsabilidade de cuidar do pastor. Então a gente tem que agora ir para cima e para baixo. Não parava. E a inquietação, e eu me lembrei desse texto. Sabe, e aquilo me deixou triste, porque a minha presença estava sendo constrangedora, as pessoas não estavam à vontade. Então Jesus não tem prazer que você viva constrangido, oprimido, asfixiado. Ele quer que você descanse nele. As leis de Deus, Pedro diz que não são pesadas, ou seja, eu não posso ficar com aquela coisa: meu Deus, ser crente é muito difícil. Eu não posso fazer isso, não posso pensar nisso, não posso falar aquilo, não posso ver isso, não posso vestir isso, não posso ir para tal lugar. Aí você fica o tempo todo pensando em regra e lei, em proibição. Daqui a pouco isso vira o quê? Uma asfixia espiritual. Nem parece o evangelho da graça, parece o evangelho da lei, da camisa de força. E tem muita gente que olha para nós evangélicos, que para a igreja tem essa sensação de capaz de ser crente é quase impossível. É muita lei, muita regra. Por quê? Porque a imagem que a gente vende não é do reino do amor, da graça, do Deus bondoso, do Deus misericordioso, do Deus Pai, do Deus amigo, do Deus que nos dá acesso à sua presença, do Deus que nos enche de alegria, que nos faz livre diante dele. Parece a religião da moralidade, do legalismo, do tradicionalismo, da regra, da punição, da ameaça, do confronto, do rigor. É assim ou não é? E a gente fica nessa cobrança e perdendo o bom da vida, que é estar aos pés de Jesus e agradecê-lo pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Dizer: Jesus, obrigado, apesar de tudo tu me ama, apesar de tudo tu estás comigo. Saia, eu já estou terminando o sermão, saia dessa mente de escravo e entre para a mente de amigo, de filho. A mente do escravo: pai,
há quanto tempo eu estou contigo? Nunca me deixe um cabrito para festejar com os meus amigos. A mente do filho arrependido, que confia na graça. Pai, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Pois pode entrar, meu filho. Tem anel para você, tem sandália, tem roupa, tem festa, tem novilho gordo. Vai ter muita música, muita comida, muita bebida, aleluia. Porque filho humilde que reconhece que não merece, desfruta. Talvez a Marta estivesse de alguma forma querendo impressionar, querendo fazer além. Jesus diz, não precisa. As coisas simples é o que importa, fica aqui. Veja, Maria escolheu uma parte que não lhe será tirada. Você está envolvida com coisas que vai ser tirado, que vai desvanecer, que vai apagar, que vai passar. Busque aquilo que não perece, busque aquilo que realmente é importante, que é duradouro. Oh, meus irmãos, quantas vezes nós estamos levados pelo agito do mundo, desse mundo agitado. A propósito é o tema da minha mensagem, aprendendo a descansar em Cristo, em um mundo agitado. É tanto estímulo audiovisual, é vídeo na internet, tem gente que tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook, aí fica lá pulando de um para o outro, de uma rede social para outra, assiste um vídeo aqui, vê uma frase ali, aí vê um recorte de um político aqui, aí vê outra matéria de uma tragédia ali, aí vê uma questão do aquecimento global ali, aí vê uma questão da guerra ali, aí daqui a pouco vê uma frase bíblica aqui, depois vê a notícia de uma criança que foi assassinada, depois vê um caso de assalto. Você pensa que isso aí não está estragando a sua mente? Você acha que essa quantidade de vídeos pequenos, de imagens, de fotos, de frases que você fica assistindo e fica vendo, assim, passando o tempo todo, isso não vai criando estímulos e deixando você uma pessoa agitada? Há vários estudos comprovando isso, que a quantidade de informações, de vídeos que a gente está recebendo, nós não estamos preparados para isso. Isso está causando estímulo. Aí você se torna uma pessoa acelerada, impaciente, se estressa com facilidade, dada a irritação, inquieta, ansiosa, fica vendo aquela casa super bonita, eu quero uma casa desse jeito aí se mete em situações desesperadoras para ganhar dinheiro, porque quer ter uma casa do jeito que viu lá no Instagram. Não, eu quero a minha cozinha desse jeito aí você se envolve no negócio ali, aí aparece um coach, um influencer dizendo que você pode ganhar o seu primeiro milhão, se você tiver coragem de fazer isso. Aí você começa a entrar em dívida, aí você pede um cartão sem ter condição, daqui a pouco você entra no curso, não se contenta e vai fazer 2 cursos simultaneamente, daqui a pouco se adoece psicologicamente, adoece emocionalmente, adoece fisicamente, a vida espiritual fica capenga, Jesus fica longe e daqui a pouco até a família é atingida e você termina arruinado. Por quê? Porque está procurando muita coisa. O mundo quer nos dizer que a felicidade ela é quantitativa, ou seja, depende de quanto dinheiro você tem, de quanta beleza você tem, da quantidade de seguidores que você tem, da quantidade de emprego que você tem, da quantidade de coisas que você tem. Jesus está dizendo, não, basta uma coisa, fica na minha presença, na presença dele há paz, na presença dele há gozo, na presença dele há vida, na presença dele há poder, na presença dele há vida eterna, na presença dele há perdão, na presença dele há sabedoria, há justiça. Ele é tudo o que você precisa e mais um pouco. Ele é advogado, ele é médico, ele é pai, é amigo, é noivo, é senhor, é diretor, é provedor, é protetor, ele é professor, ele é rei, ele é sacerdote, ele é juiz, ele é profeta, ele é porta, ele é caminho, ele é verdade, ele é vida, ele é água, ele é pão, ele é o vinho, é o alfa e o ômega, a estrela da manhã. Ele é tudo em todos, ele enche o céu, enche a terra, nele estão concentrados tudo que existe, nele está a plenitude de vida. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele tem para ti cura, bênçãos e milagres. Aleluia! Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia! E eu quero orar nesse momento por quem ainda acredita em milagres, por quem está precisando de uma cura, por quem quer se humilhar aqui aos pés de Jesus e quer levantar um clamor em oração comigo e com esta igreja. Nós vamos orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se você quiser já se aproximar, venha. Enquanto você se aproxima, por gentileza, olhe para cá, irmãos. A partir de hoje, deixa eu dar essa dica muito importante. Inclusive, irmãos, eu estava falando para minha esposa, um pouco antes de vir, que eu comecei a escrever essa mensagem, e me veio assim uma enxurrada de inspiração, que eu disse para ela, vou escrever um livro sobre esse texto, porque é muita coisa, não dá para falar numa tarde tão pequena. Lições de Deus preciosas.
E se o Senhor conceder e me permitir, no próximo mês que eu pregar aqui, eu já trago o livro. Mas guarde essa perspectiva que eu vou trazer para você. Sempre que você for se envolver com alguém ou com alguma coisa, pense essa questão a partir de 4 perspectivas, 4 visões. Certo? Se você quer lidar melhor com a agitação, quer saber se controlar melhor ou evitar viver agitado, pergunte-se, em primeiro lugar, isso que eu estou me envolvendo é um estudo, é um trabalho, é uma pessoa. Isso ajuda no meu autocuidado? Ou vai comprometer a minha saúde? Porque eu estou decidido, mais do que nunca, já tem algum tempo, e eu venho trabalhando a minha mente nessa direção, para evitar tudo aquilo que me oprime demais. É claro que a gente às vezes assume responsabilidades na obra e tem que honrar, mas eu estou aprendendo a dizer não, e estou aprendendo a excluir da minha agenda coisas que não são tão importantes. Por quê? Porque não é de Deus você abraçar um dever a tal ponto de comprometer o seu autocuidado, o cuidado com a sua vida. Deus não quer que você adoeça, nem fisicamente, nem psicologicamente, nem emocionalmente, por causa de ministério, de obra, de qualquer coisa. Não quer. Então você tem que respeitar o seu limite. Agora tem que saber onde é que ele está. Qual é o meu limite? Às vezes alguém exige, não, meu irmão, não dá. Hoje eu tenho que descansar. Não, mas pastor disse, não, eu tenho que descansar. Eu preciso. Eu tenho muita tarefa para cumprir. Enfim, quem conhece o pastoreio sabe, além de outras atividades que eu tenho. Então, tem que primeiro perguntar, isso aqui vai ajudar no meu autocuidado ou vai me afastar de mim mesmo? Segunda pergunta, isso aqui vai contribuir para a minha comunhão com Jesus? Ou vai me ocupar a tal ponto que eu não tenho mais nem tempo de buscar a Ele, de estar na casa dele, de ler a palavra dele? Terceira pergunta, isso aqui vai contribuir para o meu futuro, no médio e longo prazo? Porque tem muitas escolhas que nós fazemos hoje, que tem que ser pensado a partir do futuro. Vai valer a pena mesmo? E quarta pergunta, quarta perspectiva, isso que eu estou buscando, vai influir para a eternidade? Vai contribuir para o meu galardão? Vai glorificar a Deus? Porque a Bíblia diz em Colossenses 3, 1 e 2, que se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Jesus disse para os seus discípulos, aí em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, não andeis inquietos por coisa alguma. Não juntem tesouro aqui, não ponham o coração de vocês aqui, juntem no céu, coloquem o meu reino, a minha justiça em primeiro lugar, e as outras coisas eu acrescentarei. Eu sei do que vocês precisam, eu sou poderoso para cuidar da família de vocês, a sua saúde está nas minhas mãos, os teus negócios estão diante de mim, diz o Senhor. Aleluia. Eu imagino Jesus olhando para Marta assim, Marta, Martinha, eu sei, filha, que você está preocupada em deixar a casa arrumada, bonitinha. Eu entendo o seu coração de querer servir uma boa comida, mas eu queria que você entendesse que o mais importante agora não é isso. O mais importante agora é estar aqui na minha presença, a meus pés. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que seus estudos são importantes. Eu sei que o seu trabalho é importante, a sua vendinha. Eu sei que os negócios que você está fazendo são importantes, são honestos, são legítimos. Deus está vendo teu esforço, teu sacrifício. Mas Deus não está se agradando. Porque isso está tirando o tempo da palavra dEle. Da oração a sós com Ele. O tempo de qualidade para o culto a Ele com a igreja. O tempo de qualidade para cuidar do necessitado, para visitar, para evangelizar, para fazer obra, para promover o reino dEle. Eu sei que nós podemos promover o reino de Deus de várias formas, mas quem entende a minha linguagem sabe o que é que eu estou querendo dizer. O Senhor quer você quieto. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus, diz o Senhor. Ele ainda quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, quem crê. Feche os seus olhos.